Commerce Connections On Air. Hoje, nós vamos tratar de um assunto super relevante: as vantagens do uso efetivo de dados na era da privacidade. Pelo amor de Deus, o que são os cookies? Quando eu chego na internet, boto o meu e-mail, às vezes o meu telefone, minha data de nascimento quando pedem, e eu simplesmente envio para uma empresa. Isso já significa que eu consenti em ceder meus dados para o que ela quiser? Eu sou a Fernanda, eu quero comprar uma blusa numa loja que eu nunca fiz nenhuma aquisição. Comece, gente, one click. Vamos fazer um clique só. Tinha uma mensagem muito forte, né, pessoal, que falava o dado é o novo óleo, né, o novo petróleo. Então todo mundo falava, eu quero o máximo de dados que eu consigo ter. Quando a gente entra nessa área de privacidade, peraí, será que eu preciso coletar todo esse dado mesmo? Não basta eu ter uma grande ideia, uma grande sacada para uma grande campanha, para fazer um jingle. Isso não é mais o suficiente. Commerce Connections On Air. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Commerce Connections On Air, o podcast e videocast do Google. Hoje, nós vamos tratar de um assunto super relevante: as vantagens do uso efetivo de dados na era da privacidade. E para tratar esse tema junto comigo, estão aqui Fernanda Jordão e Nilton Ribeiro. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem, João. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. E, oi, pessoal, espero que vocês aproveitem aí o episódio. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E também, junto com a gente, Rod Carvalho, do time de produtos do Google. E aí, Rod? Olá, João, tudo bem? Olá, pessoal, um prazer fazer parte desse bate-papo. Pessoal, a gente tem muita, mas muita coisa para falar. Eu mesmo tenho uma série de dúvidas para tirar aqui. Mas eu queria começar com um pensamento. Porque ao mesmo tempo em que a gente quer ser reconhecido pela rede, pela internet, que ela facilite a nossa vida, a gente quer a nossa privacidade. A gente não quer ceder os nossos dados. E aí eu queria entender como fica essa situação entre o usuário e as empresas. Qual a visão de vocês desse cenário? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Eu posso começar. Eu acho que esse tema é super relevante, né? A gente começou a dar mais foco e atenção ao tema com a GDPR, com a LGPD, né? LGPD aqui no Brasil desde agosto de 2021, e o Google também tem falado de privacidade já desde maio de 2021, né? A gente levou esse tema, levou essa necessidade, né, aí ao público o ano passado, até um pouco antes mesmo da LGPD, e a gente tem duas visões, né? A gente tem a visão do dado em si, do usuário, e a gente tem a visão de como a gente tem que montar ou cuidar, né, e ter a segurança do uso do dado desse usuário. Então, a gente tem dois pontos aí. Mas, Fê, peraí, antes da gente falar desse uso do dado do usuário, você está falando muito da LGPD. O que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma necessidade aí que o mundo entendeu de privacidade dos dados dos usuários. Então, a gente fala de dados pessoais e é uma vasta gama de dados. Vou dar alguns exemplos aqui, como nome, e-mail, telefone, endereço, né? Todos os dados que localizem o usuário ou que façam a identificação desse usuário. E entendeu-se que as empresas não poderiam fazer o uso indiscriminado desses dados, né? Que sim, a gente pode entender o usuário, a gente pode entender toda a parte de interesse daquele usuário, né, na sua jornada aí na web, mas a gente tem que respeitar, né, esse usuário, o dado desse usuário e como ele vai ser interpretado. Então a gente tem uma fase aí de consentimento pelo usuário do uso do dado, né? Então a marca tem que ter o consentimento do usuário, e a gente também tem que entender a parte de segurança, como armazenar esse dado, né? Como a gente vai deixar esse dado seguro para que esse dado não seja aí divulgado ou perdido ou vazado, né? Como a gente fala, para canais inseguros ou para um uso impróprio desse dado. Mas, usuário. pessoal, quais são os dados fundamentais que a gente precisa coletar do usuário, que não seja invasivo, mas seja importante para a gente? E mais do que isso, como que a gente consegue o consentimento desse usuário para utilizar os dados dele?
Bom, posso começar. A gente tem os dados, principalmente, pessoal, os dados de navegação, são os dados que a gente usa principalmente para avaliar como é que o marketing está funcionando, como é que as empresas conseguem tomar decisões do marketing da melhor forma, e com as mudanças tecnológicas que a gente tem tido nos últimos tempos, dados primários começaram a ficar mais importantes. E-mail, pessoal, e que está aqui com a gente, pessoal de casa, virou o campo mais importante, o dado mais importante que a gente usa nas nossas plataformas para continuar mensurando, para continuar funcionando do ponto de vista de marketing da melhor forma possível. Mas outros dados são extremamente importantes. A gente fala de telefone, a gente fala de endereço, tem vários dados que a gente pode usar para continuar mensurando e trabalhando marketing da melhor forma, mas o e-mail é o campo mais importante que a gente tem. Você citou aí dados primários. Quais são os dados primários? Os dados primários são os dados que a empresa coleta diretamente do usuário, tá, pessoal? Então a gente tem dados que são utilizados, por exemplo, pela empresa, que são fornecidos por uma outra empresa, que nem a gente tem você que trabalha numa empresa que está ouvindo a gente, você pode usar um dado que é do Google especificamente. Esse é um dado que não é seu. O dado primário é um dado que você coleta do seu usuário e, como a Fernanda bem colocou, é um dado que o seu usuário consentiu, né? O seu cliente consentiu que você utilizasse esse dado. Então, um dado que eu comentei agora, um dado de telefone, é um dado de e-mail que o seu usuário consentiu para que você utilizasse na ativação de mídia, na ativação de marketing ou para outras finalidades, né? Mas me explica uma coisa do que é o consentir. Por exemplo, quando eu chego na internet, boto o meu e-mail, às vezes o meu telefone, minha data de nascimento quando pedem, e eu simplesmente envio para uma empresa. Isso já significa que eu consenti em ceder meus dados para o que ela quiser? Ou eu ainda preciso especificar? Eu aceito isso, mas não aceito aquilo. Como funciona isso na prática? São duas fases, né? Eu acho que a gente tem a fase do consentimento, do eu aceito, né? Que todo mundo já conhece muito bem, que está aí, I accept, né? O uso de dados, eu aceito o uso de dados. E tem a parte do consentimento que, quando você entra numa marca, num ambiente web, né? Numa loja, por exemplo, você está buscando uma roupa e você entrou numa loja, né? E colocou lá o seu e-mail, colocou o seu nome, né? Para você receber a comunicação daquela loja, aquilo já é um consentimento, né? Do uso do seu e-mail, que é um dado primário, para receber notícias e receber informações daquela loja. Isso não significa que a loja possa usar seu e-mail para qualquer fim, tá? Mas ali vai estar especificado. Você quer receber a nossa newsletter? Você quer receber notícias, novidades das nossas marcas? Então você está consentindo com aquele objetivo, né? Então eu acho que a legislação trouxe um negócio muito legal para as marcas e obviamente para o consumidor, que eu acho que são dois grandes pontos. O primeiro ponto, ela trouxe que o dado que você coleta como marca, ele tem que ser para um propósito. Então você precisa dar um propósito para aquele dado. Eu não posso simplesmente sair coletando dados dos meus usuários, dos meus clientes, se eu nem sei o que eu vou fazer com aquilo. Então isso é uma das coisas que a legislação trouxe. E eu acho que outra coisa legal que a legislação trouxe é muito a questão de quem é o dono do dado. Porque a partir do momento que a marca coleta aquele dado, então ela é a dona daquele dado, e na verdade a LGPD ou a GDPR, elas trouxeram esse conceito de que quem é o dono do dado é o usuário. Então, ele mesmo pode simplesmente ir lá na marca e falar, eu não quero mais que você tenha meus dados, por favor, delete. Ou seja, por mais que eu dê meus dados, eu posso mudar de opinião quando eu quiser. Pode. Mas a gente está falando muito de dados, e quando eu escuto falar de dados, vem sempre uma coisa junto. Sempre não, mas muitas vezes, que é o Lifetime Value, o LTV. Ele tem relação com isso? Não tem? Eu estou ficando doido? Tem. E assim, o mais importante, quando a gente fala o que é o lifetime value, né? Eu acho que é importante a gente definir. Eu ia te perguntar isso agora, Fê. Acho que é importante definir, acho que o Rod pode dar uma definição mais conceitual, né, sobre o LTV, mas o LTV, ele é o valor, né, daquele usuário ou daquele cliente, né, para uma marca, numa linha de tempo. Então a gente fala lifetime value, tá? Então, como a gente analisa o valor de um cliente numa determinada linha de tempo para uma marca? E como você faz isso? Mas a minha dúvida é, como assim valor? Valor é o quanto ele pode gastar comigo hoje, o quanto ele pode gastar comigo daqui a 20 anos? O que é? Normalmente a gente analisa um valor, por exemplo, se você está, de novo, né, numa loja, você é um cliente assíduo daquela loja, né? Você fez 10 compras ao ano, tem um ticket médio ali calculado dessas 10 compras. O que a gente olha é exatamente isso, né? O seu valor. Você compra peças de R$500 ou mais, você tem ali um valor,
médio, que é um ticket médio, que a gente faz essa conta de LTV, tá? Falando bem amplamente, porque o conceito ele pode ser muito mais detalhado, né, Rod? E a gente usa esse valor para entender como é o seu comportamento de jornada como cliente dentro daquela marca, tá? Mas eu acho que o Rod pode dar até mais detalhes, por né, que Rod? que a gente faz isso, né? Muitas marcas, elas olham para o curto prazo para tomar a decisão de alocação de orçamento do marketing. Quando você olha para a LTV, você está olhando para um horizonte de muito mais longo prazo. E aí você consegue colar o marketing com um objetivo de negócio. As empresas estão pensando normalmente num crescimento sustentável. Se o marketing está olhando uma primeira interação do cliente, uma geração de lead, uma primeira venda, que é muito comum normalmente nas marcas, elas perdem uma oportunidade de conectar marketing e ser uma área ainda mais estratégica. Então, Lifetime é uma das métricas mais estratégicas que a gente pode ter do ponto de vista de departamento de marketing. Mas não é uma métrica simples de se implementar e a gente pode entrar em toda essa parte de como fazer um LTV. E a gente precisa fazer disso. Mas eu queria fazer um paralelo, porque agora, vocês estavam falando, eu lembro quando eu estava na universidade como aluno, em 2000 e pouco, e eu lembro que eu aprendi que a publicidade não consegue quase falar um por um. Lá atrás, né? Você ia para a televisão, você ia para o rádio, para o cinema. O LTV hoje, a gente já consegue quase identificar cliente por cliente? Já chegamos nessa era que lá atrás, há 20 anos atrás, era quase impossível pensar? É muito mais, posso começar e vocês vão complementando. Hoje a gente é muito mais próximo do que essa época da TV, que era a época do marketing de massa, né? Que a gente fazia uma comunicação massiva e esperava que a nossa mensagem funcionasse e desse certo. Hoje em dia a gente consegue, com tecnologia, todas as plataformas que a gente tem de analytics e mensuração, olhar para o usuário de uma forma mais individual. Com privacidade, essas mudanças que a gente tem tido, nem todo usuário consente. Então, nem todo usuário a gente consegue mensurar individualmente. E aí o que a gente faz é trabalhar com bastante tecnologia de mensuração e machine learning, aqui um termo um pouquinho mais complexo, mas como é que a gente olha esses modelos estatísticos dos usuários que a gente consegue observar, que você estava falando, João, e entende a população como um todo. Então, a gente está muito mais avançado do ponto de vista de mensuração individual do que na época lá atrás, do marketing massivo, mas a gente depende de algumas metodologias para extrapolar e prever os usuários que a gente não consegue entender. Quando a gente fala do lifetime value, a gente está falando do seu momento como cliente meu ou seu momento de vida. Por exemplo, eu conheço o João, meu correntista de banco, porque eu vejo os números dele aqui, ou é porque eu vi que ele tem uma filha, ele é casado, ele tem 40 anos. O caso da Fernanda. É pelo que a Fernanda comprou ou assim, caramba, ela tem uma idade X, ela tem poder aquisitivo Y. É o momento da vida da pessoa ou vida dentro daquela marca? Eu acho que são dois aspectos. A gente tem que entender o momento de vida da pessoa, né? Então, eu, Fernanda, sou hoje uma executiva que usa um salto Scarpin preto e vou fazer aquisição desse tipo de produto, né, em marcas, e a Fernanda, que ao longo do tempo também usa bota, que também comprou já um outro produto que não seja o salto Scarpin preto da executiva naquele momento de vida, né? Então, acho que a gente tem dados quantitativos, qualitativos, a gente olha os dados de uma forma cruzada, a gente não pode isolar os dados, né? A gente tem que correlacionar, entender como esses dados funcionam de uma forma conjunta para impactar, né, o cliente, o consumidor, o usuário de uma forma inteligente, de uma forma melhor, que ele aproveite esse impacto e faça ali, fique feliz com aquele impacto, né, e não insatisfeito. Então, a gente apoia, né, o nosso papel aqui é apoiar exatamente essa captação de dados, o uso correto desses dados, como segmentar corretamente e ativar esses dados de uma forma inteligente para as marcas. Isso mostra a complexidade de um projeto desse, né? Para você capturar a jornada que a Fê estava contando aqui para vocês de lifetime, você tem que coletar todos esses dados, né? Desde o momento que o usuário interage com o marketing até os canais de vendas, né? Uma venda no online, uma venda no offline e acompanhar, né, essa jornada ao longo do tempo. Porque se você tem buracos nessa jornada, você não consegue capturar o lifetime da melhor forma e seu cálculo não fica acurado. Então tem toda uma parte tecnológica que a gente está falando aqui extremamente pesada num projeto desse. E quem acompanha esses dados? Pergunta técnica, não sei se é o momento, mas assim, é um robozinho que vai lendo os dados ou tem uma pessoa ser humano que está vendo e fala assim, pô, esse grupo de clientes eu faria isso? Como é que é? Precisa de uma estrutura do tipo assim, porque eu ouvindo vocês, parece que é para grande empresa, é para o banco, é para a montadora, ou não, é para todo mundo. A pessoa tem uma pequena escola, a pessoa tem uma pequena drogaria.
Isso é pra ele ou, cara, esquece, vai ouvir outro podcast e não tô falando contigo. Para todo mundo. Tô brincando, todo fica mundo. ouvindo. Mas vai. Para todo mundo. Com certeza, isso é para todo mundo. Eu acho que a questão aqui é muito mais como você vai usar de uma forma inteligente. Claro, a ferramenta ela tá ali para ser utilizada. Então, assim, se a gente está falando de um volume de dados hoje muito maior do que a gente está falando do que no passado e de uma forma muito mais inteligente, a gente vai usar a ferramenta para isso. Mas quando a gente está falando de machine learning, né, de ML aí, a gente está falando que isso hoje é acessível para qualquer O pessoa. que é machine learning? Machine learning, bom, machine learning é um pouco do aprendizado da máquina, né? Então, como que você consegue ensinar para uma máquina o que está ali dentro com base em certos dados? Deixa eu te dar um exemplo. Se você tem ali por exemplo, o comportamento do João, o que o João normalmente compra e tudo. O ser humano ele é muito feito por efeito manada. A gente faz muito o que as outras pessoas também fazem. Se tem uma pessoa com um perfil parecido do João, que no passado teve uma navegação muito parecida e comprou um certo produto, eu consigo começar a entender que o próximo passo do João pode ser aquele produto. Às vezes a gente até fica um pouco preocupado, será que o celular está escutando a gente? Mas no fundo é um pouco do efeito de que eu consiga entender um pouco do que está ali com o João naquele momento. Você falou um pouco de momento de vida, momento na marca. Comparar aquilo com outras pessoas e entender que o ser humano ele tende a ir para um lugar único e eu consigo predizer um pouco o que o João consegue fazer. E essa análise dos dados, é a máquina que faz ou é um ser humano que faz ou são os dois que fazem? São os dois. São os dois. Sempre os dois. A gente não tem como tirar pessoas, né, do processo. Acho que tem uma parte importante aí da captura, desse entendimento do machine learning, né, de você trazer isso do lado tecnologia, mas tem que ter uma pessoa interpretando aquilo de uma forma contextual também, né, não só olhar aquele dado que já foi correlacionado, que o machine learning já entendeu que existem grupos, que existem segmentações ali que se comportam da mesma maneira, isoladamente. Você tem que ter uma pessoa ali fazendo, tá bom, a campanha que eu quero fazer é a do Scarpin preto para executiva de 35 a 45 anos, como é que isso vai se comportar com os dados que eu capturei aqui, que o machine learning já fez a inteligência para mim. É porque a máquina ela roda um padrão. Se a gente dá um dado ruim para a máquina, ela vai dar um output horrível, né? Então é o nosso papel, né, como seres humanos, aí, darem os melhores dados para essa máquina aprender da melhor forma e interpretar isso da melhor forma. Acho que um ponto legal quando você fala de LTV para todos, tem milhões de formas de você fazer o LTV, pessoal. Eu sempre dou essa dica, muito cuidado em colocar uma ambição gigantesca num projeto de LTV e buscar modelos estatísticos extremamente robustos que dependam de grandes tecnologias, se você não tem essa capacidade dentro de casa ainda. Então comece simples, né? Comece com médias, com números direcionais e incrementalmente você vai sofisticando essa jornada para chegar num LTV mais e mais robusto. Se você é uma empresa que tem capacidade técnica, que tem grandes bancos de dados, você pode até começar um pouco mais na frente, mas coloque o LTV como uma jornada incremental e comece simples. Isso faz essa beleza para que o LTV seja para todo mundo. E tem aquela frase que eu acho linda, que é o antes feito que perfeito. Porque se você esperar o momento ideal, perfeito, para fazer qualquer coisa na vida, ele nunca vai chegar. É isso. Não tem jeito. Mas eu queria uma dica prática. Tipo assim, imagina, isso acontece na meia vida de vocês. Você vai comprar uma meia de R$30. Você chega no caixa e falam, tá bom, mas preenche aqui teu nome, endereço, CEP, tarará. E às vezes eu falo, poxa, coisa chata. Tem um jeito de pegar essa informação que seja mais bacana, que seja uma boa prática, que o usuário olhe e fale, poxa, vale a pena entregar meus dados. Existe uma técnica de pedir esses dados? Eu vou puxar um ponto que eu acho que é muito relevante, que apoia muito a questão da performance, né, das marcas e que chateia menos, vamos dizer assim, o usuário no momento de passar, de ceder, né, consentir com essa informação dele. Eu acho que quanto mais simples o contato, né, o que a gente chama de experiência do usuário, né, olhando aí o ambiente web especificamente, mais fácil você vai ter o dado e com menos atrito você vai conseguir chegar até o final da jornada do cliente dentro daquele ambiente da sua loja, né? Então, se eu sou a Fernanda, eu quero comprar uma blusa numa loja que eu nunca fiz nenhuma aquisição, comece, gente,
one click. Vamos fazer um clique só. Então, eu coloco lá meu e-mail, daí eu coloco num segundo passo o meu nome, meu sobrenome, meu endereço, obviamente, porque eu tenho que deixar minha localização de onde o produto vai chegar e os dados financeiros de uma forma muito simples e segura. Nada mais, nada menos, assim, coisas bem rápidas, bem sucintas. Num outro momento, você pode fazer numa landing page, uma captação um pouco mais segmentada, um pouco mais específica daquele usuário, né? Então, acho que tem essa parte de facilitar a vida do usuário, né? Porque eu acho que senão você não coleta. Com certeza, né? eu acho que é uma dica importante para as marcas também, né? Não sair coletando desenfreadamente todos os dados possíveis, porque isso pode causar um problema para você, na verdade. Então, acho que a dica principal, eu acho que é uma premissa de qualquer uso de dado, primeira coisa, entenda o dado que você tem. Exato. E que por você mais quer. simples que ele seja. E o que você quer, né? Exatamente. A marca tem que entender o que eu preciso conhecer do meu cliente ou do meu consumidor, né? Porque o cliente é o que vai ficar fiel à marca ali. Mas o que eu quero entender? E captar aquilo, nada além, né? E para vocês que vivem isso na prática aqui, vocês veem que as marcas pedem só o que elas precisam, ou às vezes, sem querer, pedem muita informação a mais, vocês olham e falam, caramba, eles estão viajando. Hoje, eu acho que é mais melhorou, né? Melhorou muito, né? Assim, mas a gente já sofreu muito, né? Principalmente no e-commerce, assim, no passado a gente sofria muito, deixando muita informação. Hoje todo mundo percebeu que para você gerar uma jornada com menos atrito e aumentar a sua taxa de conversão ou reduzir seu churn ali no momento do carrinho, que é algo muito importante para o e-commerce, para o varejo principalmente, é você facilitar e tornar essa compra muito fluida, seja no app, seja num e-commerce, tá? Então tem que ser fluido. E no ambiente físico também, porque tem formas, né? A gente também capta dado no ambiente físico. A gente fala muito de omnichannel hoje, né? A compra, ela é multicanal, ela é diversa, né? Que é o exemplo da Meia, que eu deixo ali meus dados para... Isso. No momento de pagar, né? Você deixa o seu nome, a pessoa do caixa, quando você vai pagar na loja física, apresenta o seu cartão, ela fala, qual o seu aniversário? Bem despretensiosamente, assim, né? Quando é a sua data de aniversário, porque ela já tem o nome no cartão, ela já digitou. Qual o seu CPF? Quer nota paulista? Qual o seu CPF? Ela já puxa um outro dado. E seu e-mail, só pra gente ter aqui cadastrado. E às vezes até troca isso por desconto, né? Exato. Que a gente vê, às vezes, eu te dou um desconto. E essa é uma boa prática, João, né? Você comunicar muito claro por que você está coletando esses dados do usuário, né? A gente falou muito sobre relevância, melhor experiência, então deixar isso muito claro e muitas vezes dar um benefício. Por que a pessoa vai colocar um dado como esse? Você pode usar cartões de fidelidade para você pegar esse tipo de dados, mas deixando muito claro que você ganha um desconto, é uma experiência melhor. As farmácias fazem bem isso, muito, né? Eles coletam o nosso CPF sem a gente nem perceber. Exatamente. E eu acho que quando você fala de como que os dados vêm sendo coletados hoje, né, João? Acho que a privacidade deu um pouco de conscientização. Sim. Tinha uma mensagem muito forte, né, pessoal, que falava o dado é o novo óleo, né, o novo petróleo. Então todo mundo falava, eu quero o máximo de dados que eu consigo ter. Quando a gente entra nessa área de privacidade, peraí. Será que eu preciso coletar todo esse dado mesmo? A gente está conversando hoje sobre as vantagens do uso efetivo de dados na era da privacidade. E estamos aqui com a Fernanda Jordão, com o Newton Ribeiro, do time de plataformas do Google, e também com o Rod Carvalho, do time de produtos do Google. Pelo amor de Deus, o que são os cookies? Olha, eu vou deixar para o Rod definir cookies e dados primários, mas eu vou... Que a gente come, vamos lá. É aquilo que a gente come difícil. Bola quente vem pra cá. Batata, calma. Pessoal, ainda não estou passando a batata. Vai ser ridículo, mas eu não tô me controlando. É aquilo que a gente come junto com o café? O próprio, você já comeu na padaria. Só que não, né? Só que não. Não, assim, são mundos muito distintos. Um mundo é um mundo que a gente hoje conhece, entende, que dá o consentimento. Eu aceito você utilizar meus dados, os cookies, né? Os famosos cookies que o Rod vai definir já para vocês. E uma outra coisa é você ter o dado primário. O dado primário, ele acontece no ambiente da marca, no ambiente do cliente. Ele faz aquela coleta naquele momento que você está navegando ou você está presente numa loja física. O cookie não. E aí eu vou deixar com o Rod. Cookies saborosos, né, que o João estava falando aqui, não são esses. O cookie é a mensuração da web desde que ela existe, né? Como que a gente consegue entender o comportamento dos usuários no online? Né? Eles foram feitos para que a gente conseguisse entender que o usuário entrou num site específico, navegou para outra página, adicionou um produto no carrinho. Então tem cookies que são primários,
que é a própria empresa configurando esses cookies para entender o que acontece no site, e tem cookies terceiros, né, que são cookies normalmente relacionados a marketing, que é eu entender no meu site quantas pessoas de fato vieram desse canal específico, vieram de uma campanha de Google e compraram no meu site. Então você tem cookies primários, cookies terceiros, que servem basicamente para a gente conseguir mensurar navegação na web. O que vem acontecendo que a Fê contou, e eu vou passar de volta para a Fê, a gente está nessa de passar a bola, vou passar uma bola quente pro Newton, acho. Não, eu tô tranquilo aqui. Pega de surpresa, né? Vai Vai de você. surpresa. Eu posso colocar uma coisa importante Lógico, do que vai lá, você vai falou? lá. Eu acho que quando você fala de cookies, a gente fala de 1 para 1, né? Assim, a gente tem a identificação específica. E quando a gente importante. fala de privacidade, a gente não fala mais de 1 para 1, a gente fala de 1 para N. A gente segmenta, a gente faz agrupamentos de usuários com determinados comportamentos, com determinadas tendências. A gente não analisa mais individualmente. Então você, João, você não vai ser mais o João Riva, né? Você vai ser um homem de estatura média que procura uma blusa tamanho M Obrigado. numa loja. Entende? Assim, a gente vai começar a identificar as pessoas de uma forma distinta. Hoje é 1 para 1 e na privacidade é 1 para N. O Tá? que são, né? Para que serve esses cookies que não é para comer? Eu acho que um bom exemplo, e para deixar claro o que é não só o dado, não só o cookie primário, mas o dado primário e o dado terciário, né? O terceiro, se eu entrei no site do João que vende chapéu e eu olhei algum chapéu ali dentro, essa informação tá ali, o João tá capturando essa informação, e essa informação que é baseada, que depende de um cookie para acontecer, ela vai continuar existindo. Mas se por acaso eu entro num grande portal para ler uma notícia sobre uns lançamentos de bonés, hoje com o cookie de terceiro, o João consegue saber que o Newton entrou num grande portal para ler uma notícia relacionada a isso. E o João não vai saber mais, porque isso é algo do Newton. É um conteúdo que o Newton estava acessando, é algo que é um interesse dele. Então a gente passa a ter um pouco mais de privacidade nesse sentido. Diz uma coisa, quais são as estratégias que a gente tem que usar no nosso dia a dia, por quanto tempo e de que forma? Uau. Uau. A gente marca ou a Batata gente quente. usuário? Qual que é o... Vamos falar dos dois? Vamos Tá. começar. Escolhe. Quer começar como marca ou usuário? Eu acho que marca. Marca mais fácil, eu acho, né? Eu acho que, assim, quando a gente está falando de uso de dados, isso independe do que a gente, de LTV ou não, a gente está sempre falando de, primeiro, entenda o dado que você tem. Isso aqui a gente comentou algumas vezes, e a gente está falando, eu tenho até um exemplozinho, se eu puder. Traz, Newton, traz, tô curioso. Porque a gente está falando de coisa muito nova, né, de machine learning, etc. E, na verdade, assim, o uso de dados... eu vou trazer um exemplo da Segunda Guerra Mundial, olha só. Olha lá, é aula de E óbvio- história. E óbvio que tem avião no meio, né? Newton é cultura. Exato. Tirando os Digital, chapéus. aula de história. Mas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes problemas que os Estados Unidos tinha era com a queda de aeronaves, porque sabia-se que existia uma hegemonia por ter as aeronaves, né? Então o avião era muito importante, avião é muito caro, e treinar um piloto é muito difícil e leva muito tempo. E eles começaram a usar dados para fazer isso, análises disso. Então, eles começaram a analisar onde os aviões recebiam mais tiros, para entender onde eles precisavam reforçar. E eles chegaram à conclusão de que eram as asas, as partes da empenagem, que é um pouco óbvio, porque são as partes mais expostas, etc. Eles só erraram por uma grande coisa. Eles estavam só olhando os aviões que voltavam. Os aviões que caíam no solo inimigo não eram contabilizados. Então, na verdade, os aviões que tomavam tiro naquelas regiões são os aviões que conseguiam voar. Então, eu tenho que reforçar onde não tomava tiro ali, porque esses aviões não conseguiram voltar. Interessante. Então, acho que assim, talvez é um pouco fora do que a gente está falando, mas tem muito a ver, que entenda o dado que você tem. Este é o grande e principal passo. Entenda o dado que você tem, entenda o que você já está coletando. Não saia coletando um monte de dados. Entenda tudo que você tem muito bem, porque isso vai te dizer, inclusive, se você precisa coletar mais dados e quais dados são esses.
É isso. E no que você precisa de dados, fala, pô, esse dado eu não tenho, mas eu preciso por causa de estratégia A, B e C, faça essa coleta e explica para o usuário o que você vai fazer com esse dado e por que ele é relevante para o usuário te passar. Exatamente. O menos é mais funciona em todas as ocasiões, né? Essa é, assim, eu acho que é a premissa da coleta, armazenamento, pensamento de estratégia com dado. Não pense, como o Rod falou, né? Não pense 25 passos largos, né? Vamos fazer um passo de cada vez e o LTV ele é incremental. Então, a gente pode começar como algo muito simples e daí a gente trabalhando esse LTV de uma forma mais robusta ao longo do tempo. Também adicionando, acho que tem uma estratégia de pessoas quando a gente fala de dados, né? Como é que as empresas contratam mais pessoas analíticas de tecnologias para que consigam fazer esse tipo de projeto? Exato. Né? Que é o próximo passo, né? O que eu faço com o dado que eu coletei. Exatamente. E eu acho que tem que ter uma conversa que é muito legal também, que a gente vê aqui no Google e que é importante colocar, né? Assim, eu atendo agências aqui, parceiros de tecnologia. A gente vê que a gente tem que ter essa parte de tecnologia, tem que ter o CTO, tem que ter o diretor de BI, tem que ter, né, o time que consegue entender essa parte de infraestrutura e dados e como fazer a ativação dos produtos, né, de players tecnológicos como o Google, né, assim, mas a gente também tem um lado do time que planeja, que faz, né, a questão da estratégia, do que fazer com os dados. Então, a gente tem que juntar muito as equipes. Eu acho que não é um trabalho isolado, né? Ele tem que acontecer, esse uso estratégico dos dados, ele tem que acontecer de uma forma fluida, envolvendo diversas áreas de uma companhia, de uma empresa. Então, você tem que ter lá o CTO ou o diretor de tecnologia, com o diretor de dados, com o time comercial. Numa agência ou num parceiro, você tem que ter o time de mídia conversando com o time que vai operacionalizar essa mídia num produto mais sofisticado, de tecnologia. Então, acho que as áreas têm que se conversar muito, porque a tecnologia isolada não funciona, né? Isso é muito legal, né, gente? Porque a gente está falando de marketing e a gente está falando de uso de dados. E assim, eu sou um exemplo disso, eu sou um engenheiro que estou no marketing, então é um pouco disso, né? O marketing tem se moldado de uma forma diferente. Não basta eu ter uma grande ideia, uma grande sacada para uma grande campanha, para fazer um jingle. Isso não é mais o suficiente. Agora eu preciso entender. Não é só realmente. o criativo, né? Você tem que olhar a existência como ela é, né? Então, como a gente faz? Hoje a gente tem o aparato da tecnologia para prover essa informação pra gente. A gente entende muito que marketing é entender de gente, mas a gente tá vendo aqui que é mais do que isso, entender o momento dessa gente, né? Sim. Perfeito. Acho que a indústria financeira já tinha muitos profissionais de estatística, tecnologia no passado, né? O marketing foi para esse lado. Né? A gente trabalha com muita empresa que você conversa, que nem o Newton falou, engenheiro, cientistas de dados, é esse pessoal que está suportando a estratégia das campanhas que vai além da comunicação, né? O marketing, a gente começou falando sobre a era da TV massa, era muita comunicação, criativo. Hoje isso é extremamente importante ainda, mas a gente tem um lado de dado, mensuração, atingir o usuário na forma certa, que isso é muito baseado no dado puramente. E aí você precisa ter gente analítica e tecnológica. E é combinado. Não existe uma coisa sem a outra, eu acho. Assim. A gente dentro do Google vê muito isso, né? Quando você separa as áreas, quando você deixa tech de um lado, criativo do outro, né? Marketing de campanha do outro, você vê que tem um descompasso, né? Ou tem um atraso da campanha, ou tem um asset, um ativo, que a gente fala, né? Uma peça que não está condizente com um aparato tecnológico, como é que você vai subir essa peça? Então, assim, estar na mesma página, os times estarem alinhados e trabalhando em conjunto é muito importante. Não existe mais um sem o outro. A gente fala muito sobre maturidade digital, né, com os nossos clientes. E é isso, né? Os clientes ou as empresas mais maduras são aquelas que trabalham numa metodologia de squads, uma metodologia ágil, em que você tem diversas pessoas de várias, como é que você falou? Áreas. Newton tinha falado. Multidisciplinaridade. Exato, ele falou uma palavra tão bonita, né? De várias disciplinas trabalhando num objetivo comum. E tem uma coisa importante. Quanto mais vocês vão falando aqui, falo real, eu vou sentindo que o papo vai aprofundando, vai me surgindo mais vontade de fazer pergunta. Coisa boa. Porque eu vou vendo um mundo que pra mim é muito novo e que é muito relevante. E é real. Além de ser real, muito legal. A gente vai aprofundando, é real, pessoal. Eu tenho um monte de dúvidas. Mas a gente tá finalizando, tá chegando finalmente. Não pode ser.
Pode ser. Mas o ponto é que assim, não dá para terminar sem pedir uma coisa de vocês. Vocês são especialistas nisso, a gente vê o quanto vocês entendem. Olha a responsabilidade. Se você fosse falar para o empreendedor ou para a empresa que está começando com LTV ou já tá caminhando, mas está precisando melhorar, e você precisasse escolher uma dica de ouro de cada um, uma só, qual a dica que você daria? Só pode escolher uma. Tá, o que eu acho que a gente estava falando de tecnologia, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de momentos das pessoas, né? Eu acho que o dado, ele existe o tempo todo e há muito tempo, né? Então, quando a gente fala de pequeno, médio empreendedor, ou uma marca, uma empresa muito relevante, né, assim, dentro do seu segmento, a gente consegue captar, entender e trabalhar dados em todas as esferas. Como? Se eu vou numa padaria e eu tenho um comportamento de ir pegar meu pão no mesmo horário, pagar no cartão, tomar um café. E isso é um comportamento de um consumidor, ou de uma cliente, no caso, né, se eu vou muitas vezes ali, que pode ser percebido e que pode ser coletado de forma muito simples. Ele pode me dar um desconto, uma promoção, ele pode captar o meu telefone para que eu possa ser impactada por uma mensagem de texto, por algum tipo de tecnologia. Então, assim, não tem... a tecnologia hoje ela é acessível para todos, né? A gente tem ferramentas no Google que são gratuitas e tem ferramentas que são pagas, a parte de tecnologia, né? Que a gente fala que tem o tech fee, ou fee da plataforma, ou a taxa da plataforma, né? Então, eu acho que o dado ele é acessível a todos, né? Então, não tem essa de você não ter o dado. Eu não tenho dinheiro para investir. Muitas ferramentas não têm custo. Ou seja, ferramentas existem, Sim. Algumas até gratuitas. Exato. Usem. Exato. E conheçam o seu cliente, conheçam o seu consumidor, façam um aprofundamento nisso, nessa jornada dele, entenda como ele se comporta, como você pode impactá-lo, né, de uma forma rica. E assim, de novo, o que a gente fala, né, o exemplo que eu dei pode ser muito pessoal. Não, você consegue organizar esse dado, você consegue pegar a data de aniversário da pessoa que vai ali no seu estabelecimento, comprar um pão há 25 anos e fazer um impacto nele, mantê-lo ali, fazer ele aumentar um pouco o ticket médio dele. Vai comprar o pão, vai comprar mais produtos ali, entendeu? Então, se eu posso aproveitar o gancho, Fer, eu acho que a gente falou no comecinho de legislação, privacidade. Sim. E a gente tem visto bastante, muitas marcas às vezes falando, poxa, mas eu vou perder o dado. Acho que você pode olhar isso de duas formas. Você pode olhar para isso e falar, poxa, não tenho mais o third party cookie que a gente comentou, então não tenho aquele dado mais. Ou você pode olhar isso como uma oportunidade de conseguir focar no dado que é realmente relevante, naquilo que você sabe sobre o seu cliente, como eu posso atendê-lo melhor, como eu posso na padaria atender o meu cliente melhor com aquilo que eu sei sobre ele. E a tua dica de ouro é focar no dado que é relevante ou vai vir agora também uma segunda dica de ouro? Eu acho que já tá uma ótima dica essa de ouro, não? A dica do Newton é cara, João. Nossa, dica assim toda hora. Não, mas essa é ótima. Primeiro você pega a Fê, olha como é que se conversa. Cara, ferramentas tem, algumas gratuitas, colete dados. Aí chega o Newton e fala, foca no dado mais importante, não precisa de 10. Assim como você vai conseguir continuar essa história, Rod? Tá, ou a tua dica de ouro robusta. é outra? Eu acho que a minha tá em linha, eu acho que simplifica esse processo, né? A gente falou de bastante coisa, se vocês jogarem Lifetime Value no Google, aí vocês vão achar um monte de metodologia complexa. Então comecem a utilização de dados da forma mais simples possível e foquem em pessoas nas organizações, né? A gente vai precisar de pessoas analíticas, tecnológicas, a gente bateu um papo aqui sobre gestão de recursos humanos, de certa forma, mas é isso, foquem em capacidades, pessoas, vão além de machine learning e comecem da forma mais simples possível. Simplicidade, pessoas, talvez Menos é é minha mais. dica. Menos é mais. Vocês falaram isso muito, me lembra muito uma frase do Leonardo da Vinci. Ele falava que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Isso é genial. É muito genial. Pessoal, Fernanda, Newton, Rod, obrigado demais por estarem aqui com a gente. Foi muito bom. Pô, Muito que legal. delícia de Foi papo. muito legal. A gente fica aqui com mais esse episódio do Commerce Connections On Air do Google e a gente volta já, mais pra frente, com novos temas para tratar com vocês. Abraço!
Commerce Connections On Air.